Bom dia, turminha. Ou melhor, bom dia, turma do quarto ano, não é isso? Hoje nós vamos realizar uma atividade do livro. Então, por gentileza, vocês abram na página 5, tá? Que vai ser a nossa atividade. Atividade juntamente com uma leitura, ok? Por favor. Então, vejam. Na página 5, nós teremos essa página aqui, ó, tá? Hora da leitura, aqui em cima. E eu farei a leitura com vocês, irei explicar e vocês irão responder nas atividades que se seguem logo mais abaixo, tá? Vejamos. Leia o texto a seguir com atenção. Já na estrada, seria o título, né? Aí há uma exclamação. Quanto verde! Exclamaram Carol e Caco. São verduras, crianças. As hortas ficam bem pertinho da cidade. Assim, as verduras chegam fresquinhas, informou tia Zefa. Deve ser difícil visitar as amigas por aqui, comentou Caco. As casas são tão isoladas. As pessoas não moram amontoadas como no nosso bairro. Realmente, a vida do campo parecia bem mais tranquila, sem a agitação, silenciosa, diferente da cidade. Aí nós temos aqui a informação de onde esse texto foi retirado, não é isso? Em letrinhas pequenas, a gente vê quem é o autor, em que ano e de onde trata esse texto. Uma viagem para o campo, não é isso? Uma viagem para o campo que foi tirado, justamente esse pedacinho, esse trechinho aqui foi tirado deste livro, Uma Viagem para o Campo. Continuando, diz assim, geralmente no campo encontramos nas paisagens muitos elementos que são diferentes dos elementos da cidade, como pastagens, lavouras e hortas, como Carol e Caco observaram durante o passeio. As atividades diárias das pessoas que moram nas comunidades rurais normalmente são diferentes daquelas das pessoas que moram nas cidades. Verdade, não é isso? Vejamos. Aqui nós vimos nesse texto, nesse pequeno texto, ele trouxe muitas informações para a gente. As primeiras informações é que há duas crianças que estão indo passear, né, com essas pessoas, com essas senhoras, e observam no caminho, né, que está tudo muito verde, né, a natureza está mais exuberante, que as pessoas não moram tão perto uma das outras, que as casas são mais isoladas, não é isso? Esse verde que foi dito aqui, esse verde é das verduras, né? Que são muito boas para a nossa saúde, são também muito gostosas. E, enfim, é uma situação rural, né? Uma situação de campo. É interessante aqui também que ela diz que essas verduras, o verde é das verduras, e que justamente essa zona rural aqui citada, está bem próximo à cidade. Ou seja, essas verduras que ali estão prontas já para serem consumidas, vai para o prato de muitas pessoas que moram na cidade. E elas vão fresquinhas, né? Acabadas de serem colhidas, tá? Aí já um pouco mais aqui embaixo, a gente observa que há um comentário em que diz assim que nesse caminho em que Caco e Carol observam, eles veem também que as atividades das pessoas são diferentes das atividades de quem moram na cidade. Pois é, a gente vai ver que normalmente em zona rural as pessoas vão ter atividades voltadas para atividades rurais, como cuidar de animais, não é isso? Estamos falando do boi, de criação de gados, de porcos, de galinhas.
Nós vamos ter também o cultivo de diversos tipos de plantações, né? Desde hortas, hortaliças, verduras, frutas. Então, são trabalhos distintos dos trabalhos que existem na cidade. Na cidade, a gente vai ter mais a questão industrial, a gente vai ter atividades comerciais, não é isso? Então, há esse diferenciamento entre essas atividades, que ela quer ressaltar no texto e, de fato, ela ressalta. E aí, nós vamos aqui para a nossa atividade, né? Logo, pergunta-se o seguinte, para que o livro saiba e para que eu saiba se você realmente entendeu, a pergunta feita é o seguinte, logo a primeira. No início do texto, que tia Zefa informa as crianças quando elas observam a paisagem muito verde? Do que se trata esse verde? Logo no início é dito, tia não vai dizer. Vocês vão ter que procurar, caso não se lembrem. Tá bem esclarecido logo no iniciozinho do texto, vai ser super fácil. Na segunda questão. Caco observou que as casas eram isoladas, isto é, longe uma das outras. A que conclusão ele chegou com essa observação? Qual foi a observação que ele faz aqui? Quando ele diz que as casas são isoladas, que é difícil de ir até uma casa e outra. Por que ele faz esse comentário? Já que ele mora na cidade e é muito mais fácil, digamos assim, bem mais prático ele ir na casa do coleguinha ou visitar algum amigo, parente. Qual é a diferença? Por quê? Eu aqui estou dizendo. Basta você juntar o pensamento, analisar, que você vai entender o porquê que ele faz esse comentário. No terceiro é o seguinte, diz, em seu caderno, descreva a paisagem do lugar onde você mora. Depois responda quais semelhanças e diferenças você observa em relação à paisagem descrita no texto. Você vai colocar esse terceiro no seu caderno, com a data de hoje, para que você me envie a imagem, tá? E você vai ter que esclarecer, deixar bem claro a seguinte informação. Você vai descrever a paisagem do lugar que você mora. O que é que há no lugar onde você mora? Você vai dizer todos os elementos onde você mora, certo? O que é que existe onde você mora? Quais são os elementos? Se é de uma rua, o que é que há nessa rua onde você mora? Se ela é calçada, se ela é pavimentada, se ela tem iluminação pública, se ela tem semáforo, se ela tem faixa de pedestre, se ela tem... Enfim, você vai destrinchar, você vai descrever a sua rua, tá certo? Mas ela continua a atividade ainda no terceiro. Diz assim, responda quais as semelhanças e diferenças você observa em relação à paisagem descrita no texto. No texto, há alguma semelhança da rua que você mora para essa rua que foi citada no texto? Se você disser que sim, você vai ter que me dizer o quê? Se você disser que não, tudo bem, eu vou entender, tá certo? E, continuando, observe em relação à paisagem descrita no texto. Volto a dizer, você vai descrever o que você viu em relação ao texto, as semelhanças e as diferenças. E aí você vai colocar, semelhanças são essas, diferenças são essas. Justifiquem, tá certo? Nada de não justificar, para justificar. E aí nós temos o quarto. No quarto diz assim, você já visitou algum lugar semelhante a esse apresentado no texto acima? Caso não tenha visitado, você já viu lugares como esse na televisão ou em algum filme? Há situações em que a gente ainda não teve a oportunidade de ir para um sítio, ir para uma fazenda, ir para uma chácara. Sempre existe, né? Às vezes pode acontecer, por que não? Às vezes a gente não tem um amigo que de repente tenha, às vezes nós não temos parentes
que tenha para que a gente possa ir. E há possibilidades também de você ter ido, você conhecer, você já ter tido a oportunidade de ir a um lugar como este. Então, você vai aqui dizer se sim ou não, tá? Mas, mesmo que você não tenha ido, supondo que você ainda não tenha tido a oportunidade de ir, diz assim: caso não tenha visitado, você já viu lugares como este na televisão ou em algum filme? Eu acredito que sim, né? Você provavelmente, se não foi, mas assistindo filmes, desenhos, entre outros, você provavelmente já viu. E aí você vai descrever essa paisagem, tudo bem? Então é isso, viu, turma? A nossa atividade para hoje, para sexta-feira, é essa que nós acabamos de realizar, ou melhor, que eu acabei de tentar ajudá-los, certo? Ficamos por aqui. As dúvidas que surgirem, os erros que surgirem, manda para a tia corrigir e ajudar de alguma forma, tá certo? Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.